pra falarmos de tudo. Aqui enquanto falo eu também te escuto. Amores eternos que chegaram ao fim. Casais que vivem nãos que antecederam sims. Sejam bem-vindas ao Desenlaces. Olá, seja bem-vindo à continuação dessa trilogia, né, que estamos falando sobre a dor de amor. E a gente vai falar agora sobre a elaboração do luto, que é um dos processos subjetivos mais difíceis de acontecer e que, para isso, demanda uma série de estratégias, de recursos. Vamos falar sobre eles aqui. Antes de passar para essas mulheres incríveis, eu quero falar de uma experiência que marcou a minha vida, que foi a experiência de separação da minha mãe. A minha mãe se separou em 1981, apenas 4 anos depois que foi instituída a lei do divórcio no Brasil. E ela foi para uma cidade do interior, teve que voltar a morar com a mãe dela, minha avó, sob as condições, com 2 filhos, e sentiu tanto. A formação que ela pôde estudar na época foi pedagogia, na época não tinha muitas opções, e ela estudou e ela trabalhou 3 turnos para comprar um apartamento para a gente morar, e ela sempre foi um exemplo. Ela fala que ela nunca se arrependeu um dia de ter separado, porque ela sempre arrependeu de não ter separado antes. Ela viveu 13 anos por conta do contexto da época, quando na verdade ela queria se separar com 1 mês de casada, justamente por ter casado virgem, sem conhecer a fundo, sem ter a experiência de conhecer realmente o meu pai. Para os 2, né? Na verdade, para os 2 houve uma decepção amorosa, mas que trouxe para minha mãe uma oportunidade de crescimento muito grande. Ela estudou, ela trabalhou, ela namorou, ela viajou, ela construiu, ela cuidou da gente, ela conseguiu se conhecer todo o seu potencial. Isso veio para mim como um grande exemplo em todos os meus processos de elaboração de luto de amor. Eu sempre saí conhecendo um pouco mais de mim. Eu achei, sempre foi expansivo, sempre foi de movência, né, de deslocamento. E eu queria saber agora delas, como foi para elas os processos de elaboração. Quais foram os ganhos pós-separação, depois da travessia da dor? O que veio, né? Existe luz lá no fim do túnel? Conta aí pra mim. Quem começa? Posso começar. Acho que depois dessa passagem, né, de dor, dessa passagem aí você começa a sentir uma sensação, pra mim vem uma sensação de plenitude. Só que eu acho que tem uma coisa que antecedeu um pouquinho aí, porque eu precisei sair da culpa, né? Que era uma culpa que eu colocava em mim mesma. E aí, sim, né? Tratamento com psicóloga, terapia, né? Para poder elaborar. Eu acho que a ajuda é necessária. Eu pude ter essa ajuda e isso é uma coisa, é um privilégio também, né? Não é todo mundo que consegue ter acesso a um tratamento psicológico, né, por um longo período, eu pude, e isso facilita demais. Então, eu acho que isso foi muito importante para mim. Aí veio essa sensação, passar dessa fase de culpa, de elaboração de dor, de elaboração, né, do que foi isso, das mudanças todas. Você muda de casa, você muda você muda de amigos, você muda, não em todos os cenários, mas as relações se transformam. Elas tomam outro espaço. Isso é bom. E aí você começa a sentir essas outras presenças, essas novas abordagens, esses novos amigos. O vinho com as amigas toma outra proporção. Parece que é uma coisa de leveza também. Eu nunca me senti, eu falava anteriormente assim, nunca me senti obrigada. Né? Eu não tinha, é um relacionamento mais recente, não me sentia presa, eu pude escolher sim. Mas essa coisa do depois, de poder escolher, fazer minhas próprias relações, eu acho que isso é muito bom. Eu acho que eu também me descobri assim, olha como eu tinha preconceito com isso, olha como eu era hipócrita com aquilo, olha como eu não escutava isso, olha como eu era superficial nas outras relações.
Essas coisas pequenas no dia a dia eu também senti. Eu não sei se isso é geral, mas eu senti muito isso. As relações foram se transformando. As pessoas, a forma de lidar com as pessoas, a forma de ouvir, a forma de ter amigos, de se relacionar de uma forma geral. Então, essas coisas se transformaram. Aí veio uma sensação boa. Em alguns momentos, eu me sentia só. Tinha aquela fase, ai, mas eu tô tão só, né? Aquele fim de semana de uma festa, de um aniversário, que as crianças não estavam comigo, que eu não estava na casa dos meus pais, me sentia só. Mas depois também, aí veio o prazer do estar só. Mesmo nesses momentos que está todo mundo junto, e é bom estar com você mesmo. E aí, quando eu me vi nesse lugar do prazer de estar só, mesmo nesses momentos em que as pessoas estavam reunidas e tal, eu não sentia solidão. É solitude, né? Solitude que fala, né? É um estado de estar só criativo, né? Da gente curtir a gente mesma. Você se curte. E aí eu acho que quando você chega nessa fase que você se curte, as coisas tomam uma leveza maior. Eu acho que quando você para você conseguir pensar, para você se conhecer o seu interior, não só o exterior, é uma coisa muito importante. Por sinal, é uma coisa que a pandemia me trouxe, que assim, minha vida mudou completamente. Eu aprendi a me escutar meus sinais, a conhecer meu corpo. Então, a mesma forma da dor de amor, quando a gente termina um relacionamento, que a gente tira aquele tempo de sofrimento pra gente tentar entender o que tá acontecendo, pra gente realmente se conhecer, ver o que a gente quer, botar a cabeça no lugar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque você acaba entendendo o que é você de verdade. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento não só na teoria, mas você se dedicar a se conhecer. Isso é um processo longo. Exatamente. Muita gente, por exemplo, olha no espelho, se acha linda, mas o exterior não é isso. O interior não é isso, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente sofre, dói pra caramba. Eu já passei por alguns relacionamentos, mesmo sendo nova, e duradouros até. E eu acho que a melhor parte que eu tive, assim, do sofrimento, eu acho que foi poder, cada relacionamento, aprender um pouco mais do que eu passei e aprender mais sobre mim. O que eu quero, as minhas vontades, o que me deixa relaxada, o que me dá estresse. Eu me entender, né? O autoconhecimento, como você tinha falado. Então, eu acho que tem a dor do final do relacionamento, mas eu acho que cada relacionamento que a gente passa, ou qualquer outro momento que a gente viva na nossa vida, tá ali mostrando a gente ou um conhecimento, ou mostrando alguma coisa e te avisando, alertando, enfim. Tem várias coisas que você pode aprender com uma dor dentro de você. Acho que isso é muito bom. Freud diz que quando a gente perde um amor, é como se um pedaço do ego da gente fosse junto com aquela pessoa. Então, isso por si só já nos coloca o desafio de mudar, porque tem um pedaço que não está mais ali da gente, né? Então, os processos de luto, até a partir do que Luciana diz, né? Ela diz, olha, teve um tempo que eu precisei me dar conta do que estava acontecendo, né? Eu acho que pensando nas estratégias, a gente pode pensar nisso, né? Ou seja, essas estratégias, elas vão mudando com o tempo, né? Tem um tempo da gente se dar conta primeiro, epa, peraí, quem sou eu, né? Sem essa pessoa na minha vida, sem este tipo de relação, né? E depois aí vem uma segunda pergunta, e agora, dado isso que eu vivi, né? Como eu quero viver agora? Quais são as escolhas que eu posso fazer? Estamos pensando num caminho saudável do processo de elaboração de luto, né? Porque às vezes o caminho é adoecido. Acho que a maturidade, enfim, vivência faz a gente crescer muito. Eu acho que se uma pessoa, assim, dizem nos estudos que em 20 dias você consegue continuar a sua rotina que você está tendo. Então, se uma maturidade, alguma coisa, um crescimento vem tão rápido, o que a gente pode fazer, sabe, quando a gente termina um relacionamento que a gente fica, sei lá, um mês pensativo, o que a gente pode fazer? A gente pode mudar em muitas coisas. Então, além do crescimento, eu acho que maturidade, cabeça, a família que está te dando apoio, os amigos que estão te dando... Olha, Clara, não é possível fazer um luto de um mês. Isso não é possível. Não é possível para o aparelho psíquico fazer esse processo de
de regeneração, vamos pensar assim, né? Sim. É um processo de regeneração, o luto. Né? A gente é como uma ferida, né? Quando a gente rala o joelho, toda vez que a gente dobra, dói, né? Porque você tem um luto de amor, você não para de viver por isso, você está sofrendo. Então, veja, não é possível 30 dias. Isso é uma lógica que a gente vai ver no trabalho de Valéria também, né? Que ela viu da escrita dessa ideia de colocar as relações de amor nesse circuito do consumo, né? Como uma prática de, não, então troca, arranja outra pessoa, bota outro... E rápido, e a velocidade, né, amor? Mais pela parte de ser rotina, entendeu? Por exemplo, a gente fala, pra gente ter uma rotina na academia, a gente tem que ir pelo menos os primeiros 20 dias para o seu corpo se adaptar. Então, eu acho que, no fundo, se a gente quiser, é toda adaptação. Posso estar errado. Tem um autor que escreve sobre o luto, que é Parkes, que ele fala, ele usa duas nomenclaturas. Ele fala que tem um luto normal e um luto complicado. O luto normal é quando a gente tem a possibilidade, ou seja, no ambiente que a gente vive, nas relações que a gente estabelece, da gente poder falar dessa dor. Então, a gente acaba gerando uma resposta saudável, né, que implica na capacidade de expressar essa dor. Então, você pode chorar, você pode falar dela, você pode gritar, você pode... Quando você não tem isso, ou seja, quando você é cobrado socialmente de não poder chorar, não poder... Você tem que ser forte, você não pode chorar por conta do outro, você tem que demonstrar que você é capaz de sair disso. Ele fala desse adoecimento, de um adoecimento psíquico, de um adoecimento no corpo, por conta dessa... não é nem de uma negação, mas é da falta de possibilidade de elaboração do que você está vivendo. Né? Então, quando a Mônica fala que é impossível, é até porque é relativo. Tem gente que vai ter uma elaboração, né, muito mais extensa do que outras pessoas. Então, em geral, para ser em 30 dias, André, a pessoa já viveu um luto antecipatório. Né? Ela já viveu o luto, uma separação dentro da relação. Sim. Mas uma pessoa que é surpreendida por uma perda, ela precisa de um tempo. O tempo é fundamental, gente, nesse processo de elaboração. E não tem tempo certo. Não tem. E você pensa que elaborou, você pensa que você está maravilhosa, e volta uma dor que você fala assim, mas por que isso? Você já compreendeu, você sabe, sua vida está ótima. Eu tive uma separação que eu levei 3 anos, isso eu tinha menos de 40 anos. Eu vivi 7 anos com uma pessoa, com um dos meus maridos, porque eu nunca casei com mulher, eu namorei, mas nunca casei. Mas, e ele foi embora, me largou, me abandonou, miserável. E aí eu fiquei 3 anos sozinha. 3 anos sofrendo. Linda, divina e maravilhosa, mas eu não sabia que eu era, né? Claro. E assim, podia ter botado a fila para andar, mas não é isso. E, aliás, a gente até pode botar a fila para andar, mas o luto não passa. Porque não é isso. É você perder um tesouro, sabe? É você perder, é você deixar de viver uma coisa, sabe aquele sono? Não sei, não é nada... É uma coisa que não dá para traduzir em palavras, não. Primeiro, não sei, eu não sei falar. É engraçado, eu não sei falar sobre isso. Às vezes, sabe, Lígia, perdas anteriores. Por exemplo, você falou que você teve um grande amor que morreu, né? Eu tive também um namorado na adolescência com 15 anos que morreu. São dores completamente diferentes. E muitas vezes, quando você vai amadurecendo e vivendo novas dores, a depender de como ela foi vivida, você acaba revivendo. Ótimo. Foi ótimo você falar sobre isso. Você acaba trazendo isso. Eu vou te falar que quando eu me divorciei, foi um momento tão dilacerante que eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu fui
buscando quais tinham sido as estratégias que eu tinha utilizado com 15 anos, mas claro, muito mais madura, eu já tinha 30, mas não era ainda, não tinha essa maturidade toda, né, que vamos dizer assim, que eu tenho hoje. Hoje eu tenho outra visão de mundo, outra cabeça. E eu fui buscar justamente um psicólogo homem, porque meu pai tinha 1 ano que tinha falecido e minha relação com meu pai era uma relação muito, vamos dizer assim, estreita. Eu vivi com meu pai uma história de amor, né? Então, se é verdade que a gente esgota um amor, uma vivência numa única vida, eu disse para ele, quando ele estava lá no caixão, a gente não volta mais como nada, porque a gente vive a história de amor. Mas enfim, então o que foi que eu fiz? Eu procurei um psicólogo homem e eu não tinha dinheiro na época, porque meu ex-marido nunca achou que eu ia bancar uma separação, porque eu tinha ido embora para outro estado, tinha pedido demissão, com 2 filhas pequenas, e de repente eu me vi em outra cidade, num casamento bem confuso, que não era o que eu desejava para mim, e eu vi que não dava mais. E eu voltei para Salvador, né? Como a gente diz no popular, com a mão na frente e outra atrás. Banquei, vamos dizer assim, esse risco, não me arrependo, né? E bati na porta desse psicólogo e disse a ele que eu queria trocar terapia por trabalho, porque ele escreve livros, ele é fantástico, hoje a gente é amigo e eu devo muito a ele, assim, meu percurso, né? Uhum. E ele ficou me olhando assim, uns 2 minutos e falou, tá bom, eu topo. Então, durante muito tempo, eu trabalhei para ele, para eu ter terapia. Eu sabia que se eu não buscasse descobrir quais eram os meus potenciais de enfrentar essa luta, que foi uma batalha que eu vivi, eu não ia dar conta nem de me manter em pé, né? Nem de me reconstruir e nem de criar minhas filhas, né? Então, a gente acaba trazendo essas dores também. Eu queria falar sobre essa revivência que você está falando, Déa, que é um conceito psicanalítico também, que a gente viveu uma separação primordial, né, da mãe, do pai, o desmame, e a gente vai... os processos de separação, eles desencadeiam uma espiral que vai tendo uma repetição, uma recorrência. E a terapia, você trouxe isso, a terapia para você, para mim, vamos vender nosso peixe aqui, né? Como é importante para a gente ver esses padrões de repetição que muitas vezes causam o sofrimento que você está tendo, não é nem da perda daquele objeto de amor, mas de todos os outros anteriores. É algo que toca naquela mesma ferida, né? E às vezes, e falando também do quanto é singular que Lígia trouxe aqui, Mônica, a experiência, o tempo, esse tempo de Cronos, de Kairos, né? Ele é diferente. Então, o tempo que leva para cada um. Freud fala isso que você disse, que pode virar um luto patológico, em que o eu se encerra vivo no outro, com objeto de amor perdido. E aí vem casos de suicídio. A gente sabe, né, que pode se encerrar vivo. Então, não tem esse tempo e a gravidade. E esse processo de elaboração precisa de ajuda, precisa desse acompanhamento para seguir, para trazer esse investimento libidinal para o eu, para novas experiências, para novos objetos de amor, novos projetos, novos vínculos. Agora eu quero escutar a Raíssa e Rose, que nunca mais ouvi vocês. Como que esse processo de elaboração é uma tessitura, que é um fio a fio, um ponto a ponto, e muito interessante o que Clara trouxe, né? Como que, falando de um tempo certo, e é justamente o lugar onde o luto não tem como se fazer, é nesse tempo certo. E como hoje... essa pressa, essa urgência para a vida, essa urgência parecendo que viver é não sentir, vem aí convocando e causando um sofrimento cada vez maior. E como que na clínica, né, essa pressa chega, essa pressa vem. Quando que vai acabar? Quando é que eu vou parar de sentir dor? Quanto tempo vai demorar? E aí a condução, o poder fazer com que cada um possa sentir a dor, amparado, acolhido, e isso é amor, né?
O amor não está fora, isso é amar, isso é amor. E aí, para ter o deslizamento, para ter a elaboração. E aí vai a costura. Fale, Raíssa. Eu me sinto muito contemplada com tudo que foi colocado, né? Eu fico pensando muito nessa urgência que a gente tem de querer quantificar em quanto tempo, quando que eu vou estar bem. E acho que isso não parte nem da gente, mas como a Mônica colocou, essa lógica do consumo, essa lógica neoliberal de tem que estar bem para produzir. Então eu tenho um vazio, um buraco aqui, eu vou tamponar com outra pessoa. E isso não acontece, né? Não é possível substituir pessoas. São vazios em lugares diferentes. E também pensando muito em cima do que foi colocado sobre uma certa repetição que ocorre, e acho que a pergunta inicial foi algo no sentido de como que a gente elabora, né, essas dores de amor. E eu tenho certeza, eu me dou conta disso no meu processo de análise, que até hoje eu estou elaborando coisas no meu primeiro relacionamento. E assim, eu tenho 28 anos, né, não é uma vida toda assim, mas eu tive alguns relacionamentos e me pego me dando conta de que tem coisas hoje que eu achava, como o Lígia falou, né, eu achava que eu já estava superado aquilo, que eu já estava seguindo em frente, aí eu falo, opa, por que doeu dessa forma aqui, né? O que é que tem aí que ainda não compreendi, ou que ainda não entendi direito, que vem acontecendo em outras relações também. E eu acho que é isso, acho que não tem como a gente precisar quanto tempo. A gente acha que tá bem, aí vem uma data, e aí você lembra, nossa, primeiro aniversário da pessoa, do meu aniversário sem ela, primeiro aniversário da pessoa em que a gente não tava... Então tudo isso traz memórias, né? E com memórias traz amores e dores também. E eu acho que as relações têm disso, acho que é muito interessante essa troca que ocorre em relacionamentos. Eu acho que isso é relação, né? Se relacionar com alguém é trocar com alguém, é partilhar e compartilhar com alguém. Eu acho que todas as pessoas que passam em nossas vidas, e aqui falando não só de relacionamentos amorosos, mas todas as pessoas que passam em nossas vidas nos marcam de alguma forma. E aí eu acho que no processo de elaboração cabe a gente também perceber se essas marcas é como uma cicatriz horrorosa ou se é como uma tatuagem belíssima, por exemplo. Que lindo! Eu ia perguntar isso para vocês, porque Valéria nos desafiou a perguntar assim, teve ganhos? Né? Tiveram ganhos? Eu acho que a minha lente para o mundo ficou mais gentil depois que eu entendi. Porque teve um tempo em que eu achava que o amor era tudo, e que ele resolveria tudo, e que eu estaria protegida de tudo se eu amasse e se me sentisse amada. E eu, num determinado momento dos processos de separação, essa minha lente quebrou. Eu entendi que esse tudo não existe. Isso me deixou mais gentil, né, comigo, né, e com o meu olhar para o amor, né? O amor ficou menos... Porque a gente põe muitas exigências, né, para o amor também, para o outro. Mas e vocês? O que é que vocês ganharam? O que é que ficou aí da tatuagem, né? Porque da parte das dores a gente não precisa saber aqui dessa parte, não. Uma coisa que eu tenho elaborado, eu tenho sentido, pensado, né? Eu fico pensando, se ele tivesse vivo, eu poderia nem estar com ele agora. Eu reconheço isso. Eu adoraria estar, não estava pensando em não estar. Mas o que me ajuda, eu acho que agora eu respondo a pergunta anterior. Como é que eu estou fazendo para elaborar, né? Entrando, né? Compreendendo que existe a finitude, né? E, ao mesmo tempo, a infinitude também. Porque o que a gente construiu, o que a gente teceu, o que a gente viveu, está aqui no meu corpo. Que no lindo. meu corpo. Que incrível, né? Que você falou.
entender a finitude e também o infinito que tem em cada relação. Muito lindo. Eu adorei o que Raíssa falou. Eu adorei o que ela trouxe como cicatriz e tatuagem, né? Achei lindo. Também. E se tem algo que ficou, né, de bom, eu posso dizer que todas as minhas feridas então viraram tatuagens. Graças a Deus, né? Então, muito amadurecimento, muita reflexão, muito choro, muita busca de novos vínculos, de pessoas que pudessem me dizer, né, e me ajudar a me reestruturar. Eu acho que hoje eu só tenho cicatriz. E todas as pessoas que passaram, assim como ela falou, né, fazem parte da minha história e eu sou grata por isso. Então, ficou muita coisa boa. Incrível. E um grande ganho é justamente poder ficar livre para amar, livre para o amor, né? Livre para poder se autorizar a perder, porque sabe que vai aí elaborar, vai passar pelo processo, né? Tem até o texto de Freud que recordar, repetir e elaborar. E aí vai, recordar, repetir e elaborar. Que tá ali naquela espiral que você trouxe, Valéria, que nunca para. Eu acho que é um grande ganho. É se autorizar a ser livre no amar. No amar. E se também quiser ficar sozinha, fazer carreira solo, voo solo, a gente precisa fazer essas micro-revoluções, de ir para o restaurante só, bancar isso, de chegar sozinha mesmo, de encarar, eu vou, e assim que a gente continua conquistando nossos espaços, né? E não entrando nessa cilada dessas imposições. É isso. Valéria, você deixa eu ler só uma coisinha? Por favor, por favor. Eu adoro uma música de Caetano Veloso, que ele diz, eu não me arrependo de você. Eu vou ler ela aqui rapidinho. É linda. Porque eu acho que ela fala disso que a gente falou aqui. Ele diz, eu não me arrependo de você. Você não devia me maldizer assim. Vi você crescer, fiz você crescer, vi você me fazer crescer também para além de mim. Não, nada irá nesse mundo apagar o desenho que temos aqui. Nem o maior dos meus erros, remorsos, o farão sumir. Vejo essas novas pessoas que nós engendramos em nós e de nós. Nada, nem que a gente morra, desmente o que agora chega a minha voz. Nada, nem que a gente morra, desmente o que agora chega a minha voz. Eu acho isso o máximo. É lindo mesmo. Nem que a gente morra, a gente vai Caetano apagar essas cicatrizes, né? Essas experiências. Isso que a gente vai engendrar, esses novos seres que vamos engendrando em nós. E eu queria lembrar que essa coisa que a gente falou muito da dor, né? Mas as separações, elas também provocam muita raiva. Sim. Muita raiva. E a raiva também... Faz parte do luto, né? Faz parte dos passos do luto, a raiva, né? A negação, a raiva também faz parte. Ela parte de indignação, só que a gente tem uma construção de que quem sente raiva é ruim, né? Então a gente acaba reprimindo. Eu não sinto raiva. Eu escuto algumas crianças falarem isso. Por quê? Como assim, né? Como se a gente não pudesse sentir raiva. E é mas uma emoção super importante. Que é o que a gente pensou. Como ele não quer ficar comigo? Como ele me abandona? Como ele me troca? Como ela, né, diz que não gosta mais de mim, que não tem mais tesão. Como ele resolve morrer, né? Como exatamente. Com certeza. Como assim? Raiva é movimento, né? A raiva é isso, nos impulsiona a tomar uma atitude. E a gente precisa de atitude para separar, para sobreviver o tempo todo. Olha como é difícil encerrar esse papo. Eu espero que tenhamos mais oportunidades. Eu acho que essa música que Mônica trouxe, Caetano consegue, né? Mas são poucos que conseguem, como Lígia bem falou, colocar palavras, traduzir a experiência do amor e da dor de amor. Então, por mais que a gente tente aqui, a gente sabe
que é uma experiência subjetiva, única, que depende dos processos vividos, de todo o contexto, de cada uma, já que a gente está falando aqui de mulheres. E eu queria agradecer, né, imensamente essas mulheres maravilhosas estavam aqui e trouxeram trouxeram suas vidas, suas experiências, seus conceitos, suas percepções, e como me fizeram feliz e super potente, né, de fazer pesquisa nesse lugar, dessa forma, falando de amor, né, de dor de amor, falando do que realmente, o que faz a gente vivente, o que faz a gente sentir. Como é bom estudar isso. Professora, orientadora, querida Mônica, mais uma vez, gratidão por essa liberdade que você me proporcionou. E a todas vocês, Raíssa, Andréia, Rose, Lígia, Ana Clara, gratidão. O Instagram vai estar aqui agora, né? Eu peço que vocês curtam o vídeo, sigam o Instagram aqui do canal, e vocês podem despedir, dar um tchau. Beijo, obrigada pelo convite, foi uma tarde deliciosa. Muito obrigada, Valéria. E vocês todas. Obrigada. Estar aqui foi muito bom, Valéria, com vocês. Foi, não foi? Todas eu achei. Outros, ouvi tantas coisas interessantes. Muito bom, obrigada. Também achei. Obrigada a vocês. Agradeço o convite, partilhar com vocês. Aprendi muito com a história de vocês. Acho que é uma das formas mais gostosas, né, de aprender algo. É através de relatos pessoais e como que eles são fortes, como que eles ensinam, né? Não precisa necessariamente ter conceitos super elaborados, mas obrigada pela partilha, obrigada pelo convite. E é isso. Tamo juntos, total. Beijos para vocês. Até o próximo e último vídeo. Muito obrigada pela atenção. Até!